Olá, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Filomena Carreira. Estamos aqui começando a semana. Que todos vocês possam ter uma semana fantástica. Pelo menos é o que eu desejo. Sejam todos bem-vindos ao Filomena Carreira Sem Fronteiras. Não deixem de dar seu gosto com muito amor, muito amor, muito amor. Afinal, o canal está aqui em fase de crescimento. Hoje o assunto, para variar, é polêmico. Acho eu que sempre estarei aqui para falar de temas polêmicos. Tenho tentado passar uma mensagem de que em 2023 eu estarei tentando ser um pouco mais light, um pouco mais calma. Tá aparecendo o fio da... É da luzinha, aquela luzinha, né? Não liguem. Tentarei ser um pouco mais branda, um pouco mais calma. Pois é, vou tentar. Eu vou tentar. Mas assim, não tem como a gente ser um pouco mais calma quando o assunto é Angola, quando o assunto é sobre angolanos, quando o assunto é sobre um mundo tão cruel que todos nós estamos atravessando. E ao mesmo tempo, quando envolve uma certa hipocrisia que envolve as pessoas, os humanos que vivem neste mundo. Eu quero muito acreditar que uma das coisas que prevalece no ser humano, eu pelo menos quero acreditar nisso, é o elo amizade. Sempre acreditei na amizade. Eu sou a pessoa que, como humanitária, mais luto pelo elo amizade. Desde que me conheço por gente, e acreditem, desde que me conheço por gente, sempre valorizei muito a amizade. Desde a minha era colonialista, afinal, eu nasci na era colonialista. Sou angolana, como muitos sabem, e aqui no canal, para quem assiste aos meus vídeos, já são mais de 200, eu conto muito, em cada videozinho que eu vou aqui colocando, um pouquinho da minha vida. Eu sempre valorizei muito a amizade. Ainda não contei no quadro Minha Triste História, a minha própria história. Mas fica a pergunta, para que vocês entendam o que eu vou falar hoje. Fica a grande pergunta. Voltando um pouco à era colonial, fica a grande pergunta. Eu escutei de alguém que certas pessoas que hoje estão no poder, né, no governo de Angola, não, nós somos famílias tradicionais em Angola. Eu já vou falar quem são nós, tá? Somos famílias tradicionalíssimas em Angola. Ok, eu escutei e calada fiquei. Como eu sou uma pessoa que me considero ainda inteligente, tive vontade de perguntar à mesma pessoa o que para essa pessoa significa ser uma família tradicional. Tradicional vem de tradição, vem de muita tradição, quase que de uma velha guarda de tradição. Aí vou direto ao ponto já com vocês, para não ficar no lero-lero. Vamos direto ao ponto. Por exemplo, José Eduardo Santos apareceu quando na história de Angola? Para as pessoas do meu canal, algumas pessoas que frequentam assim direto o meu canal, vocês ouviram algum dia, quando eu digo velha guarda, é velha guarda, tá? Vocês ouviram algum dia falar, velha guarda é do tempo da era colonial, tá? Vocês ouviram algum dia falar de José Eduardo Santos antes de 1975? Algum dia vocês ouviram falar da família do José Eduardo Santos como uma família de tradição?
A família dos Santos, vocês conheciam? Sabiam quem era? Vamos mais longe. Vocês ouviram falar da família Copelipa? Podemos ir a muitas outras. Ouviram? Conheciam? Portanto, estou dando um exemplo da família dos Santos. Dei o exemplo de Copelipa. Poderia ir. Eu vou só dizer uma família que naquela época era conhecida. Isso eu estou me baseando porque a minha família conhecia, que era a família de Gino Carneiro. E não eram famílias conhecidas ou tradicionais, mas eram conhecidos. Conhecidos assim, porque eram conhecidos. Sabe quando um conhece o outro, um conhece o outro? Portanto, era uma família que, talvez porque naquela época, Luanda e as províncias não tinham o peso, o tamanho e a dimensão a nível populacional como tem hoje, então as pessoas se conheciam mais. Mas a família de Higínio Carneiro já existia e já era conhecida. Agora, alguém conhecia a família José Eduardo Santos? Alguém sabia da existência de uma família tradicional, José Eduardo Santos? Alguém ouviu falar de outras famílias como famílias tradicionais aquela época, antes de 75? Daquilo que eu estudei, daquilo que eu andei bisbilhotando, até quando eu escrevi meu livro, eu lembro de um soldadinho quase que de chumbo aparecer na época de Agostinho Neto e após a morte de Agostinho Neto, que foi quando ele praticamente se lançou e foi eleito presidente da República. E assim como o José Eduardo Santos, muitas outras famílias, né, com a dita liberdade, vieram a aparecer e a se tornar famílias tradicionais. Não sei se eu me fiz entender. Portanto, o que eu quero dar a entender aqui neste vídeo é que muitas famílias, que até a época de 75, e isto nada tem a ver com cor de pele, porque os meus 200 e poucos vídeos aqui provam quem eu sou. Eu sou extremamente humana, e este vídeo é para descrever um pouco tudo isso. Eu sou extremamente humana, portanto não estou aqui para libertar sentimentos de raivas, ódios ou nada disso, pelo contrário. Mas também sei dar a tapa de luva de pelica com muita classe a quem merece ouvir. Eu só não gosto é de pessoas que tentam passar uma imagem de bons samaritanos ou boas samaritanas, quando não são, e ainda vêm com esse papo, que eu diria quase que um papo furado, de que somos de famílias tradicionais. Ou então, eu indico o Dr. Google, eu indico uma biblioteca para saber o que é uma família tradicional. No Brasil, existe um termo que são as famílias quatrocentonas. Não sei se vocês já ouviram. Aí sim, nós usamos esse termo. Aqui em Portugal também existe isso, mas no Brasil é uma coisa assim tradicionalíssima. Aí são famílias tradicionais, as famosas famílias quatrocentonas, sabe? Tem até a árvore, né? Então, isso são famílias tradicionais. Agora, uma família que nasceu após uma guerra civil, uma família que não era nada, que nem sabia da existência, que de repente, praticamente, do nada, surgiu após guerra, que praticamente eram Zé Ninguéms e que se fizeram após uma guerra, e aí viraram famílias tradicionais, porque o dinheiro os fez. Não estou desvalorizando os seres humanos, mas deixando claro que o dinheiro não faz um ser humano. O que faz um ser humano é a essência daquilo que tu és,
como ser humano, daquilo que tu tens como ser humano e principalmente das atitudes que no decorrer da tua vida tu pregas e que tu, ao pregares, tu realmente realizas. Não é só falar, não é só escrever e depois virar papo furado. Bom, eu dei a entrada do vídeo para que vocês entendam agora o que eu vou explicar a seguir. Isso tudo para dizer que eu vim a ter o prazer de conhecer, portanto, isto também foi uma forma de me assegurar, porque estas pessoas, tá, que a gente conhece no decorrer da vida, não fui eu que procurei esta pessoa, de forma alguma foi ela que me procurou, portanto, eu tenho o privilégio, sim, de conhecer pessoas importantes, e o engraçado é que não sou eu que procuro estas pessoas, são elas que vêm a mim. Eu tenho sim o privilégio de conhecer altas patentes a nível governamental, nacional, quando eu digo nacional é da minha terra, internacional, e não falo com vaidade de, ai, porque eu conheço falando, não, eu falo com humildade. E estas pessoas é que me procuraram. Foram poucas as pessoas que eu procurei, uma delas foi a princesa Diane, foi o Paul, seu assessor, com quem eu mantenho contato até hoje, e foi com muita humildade que eu os procurei, foi com muito respeito e carinho que eu tive retorno, no caso da princesa Diane, e retorno e ao mesmo tempo um agradecimento e uma gratidão eterna, tanto a ela quanto ao Paul, eterna. Eu serei eternamente grata à princesa Diane e ao Paul, com quem eu mantenho contato, pelo que eles fizeram por mim. Portanto, quando as pessoas vêm a mim e de alguma forma me procuram e por algum motivo, eu fico muito feliz, muito feliz. Mas quando eu procuro alguém, troco ideias, peço ajuda, como foi o caso da princesa Diane, e aí sim, eu deixo aqui um adendes, não querendo comparar, mas já comparando, princesa Diane com outras pessoas que estão muito abaixo. Vi na princesa Diane a humildade, e todos nós sabemos quem foi a princesa Diane, a humildade da princesa Diane em rapidamente me ajudar. Rapidamente me ajudar. A princesa Diane não tinha, pela própria posição, aonde milhares de pessoas devem procurá-la. E rapidamente a princesa Diane me ajudou naquilo que eu pedi. Não pedi muito, mas naquilo que eu pedi. Ela rapidamente me ajudou. Foi sorte, foi a forma como eu pedi. Tantas foram as perguntas que me passaram pela cabeça. Mas não importa. E, no entanto, aí entra aquilo que eu comecei a falar no início, né? Quando você tem realmente todo um nível educacional, quando você tem toda essa bagagem que vem de berço, que vem de uma formação de família, de todo esse lado, né? Que muitos dizem ter e que no fundo eu acho que não tem, foi só o dinheiro que vamos dizer que comprou, né? Uma posição social que de repente te favoreceu, mas que no fundo, depois com esse dinheiro, com essa posição social, você tenta ostentar. Você tenta ostentar. Mas voltemos. Muitas são as pessoas que realmente me procuram. E eu sempre digo nos meus vídeos, eu me mantenho
Apesar de eu ser há mais de 20 anos humanitária, eu me mantenho na minha posição. Sempre sendo honesta, sempre deixando claro. Hoje, eu estou numa posição que infelizmente está me desfavorecendo, porque pela posição política do meu país, cortaram minhas pernas, não posso voltar ao meu país por causa da política do João Lourenço, não posso voltar ao meu país. Já expliquei isso em outros vídeos, agradeço para não ser repetitiva. Quem quiser vá ver os outros vídeos onde eu explico. Não posso voltar, porque o atual presidente, que eu considero praticamente um... Eu não gostaria de repetir as palavras, eu prometi que eu iria ser mais mansa, mas eu considero ele um corrupto, eu considero ele uma pessoa má, uma pessoa que não mede para acabar com alguém. Portanto, sobre tantas ameaças que já andaram acontecendo em cima da minha pessoa, não é verdade? E não só de mim, de tantas outras, simplesmente mandaram praticamente eu escolher. Então, eu acho que chega uma hora na tua vida que você tem que escolher entre ficar viva, entre ficar bem e pensar. São mais de 20 anos, eu ajudei meu povo, eu continuo ajudando meu povo de fora. Neste momento eu estou em Portugal, de tempos em tempos eu viajo, mas é aquilo, dentro de Angola, onde eu queria estar, porque eu sei a força que eu tenho, e se eu estivesse dentro de Angola, mesmo eu tendo que viajar para outros países, como é o caso do Brasil, que é um país que até hoje me ajuda muito, mas tudo por Angola, eu muito poderia fazer, mas eu não posso estar em Angola. Porque eu não estou afim de estar em Angola e sempre preocupada com a minha própria sombra. Mas, voltando ao assunto, eu vejo pessoas, no caso angolanas, vindo a mim me procurando e pedindo favores. Favores do tipo, olha, publica esse vídeo. Olha, em nome de tal pessoa, faz essa postagem. Olha, fala este assunto. E estou me referindo aqui a uma pessoa que até é conhecida, principalmente aqui na sociedade portuguesa, também é muito conhecida por ser irmã de alguém bastante conceituado na sociedade angolana, que se chama Petra Gama. Estou aqui mostrando. A Petra Gama, eu conheci ela através de um programa, conheci assim visualmente. A Petra Gama, ela apareceu num programa de MasterChef. Eu nunca tinha visto a Petra Gama e nem associei ela ao José Gama quando vi. Achei ela muito engraçada, muito fofa no programa do MasterChef. Ela era uma das que estava no programa, né? E o meu filho gosta muito de ver esses programas de comida, de culinária. E ele estava vendo e falou, mãe, ela é angolana. E eu comecei a ver junto com ele, até o dia em que ela perdeu, né? Ela foi uma das que foi dispensada. Eu fiquei muito triste, escrevi para ela no Instagram dela, no Insta dela, desejando sorte para... Primeiro, chateada porque ela tinha perdido e depois desejando sorte e sucesso na carreira dela. Nem sabendo que a Petra era uma apresentadora aqui em Portugal. Depois fui atrás e vi, comecei a ver as fotos dela e comecei a ver que ela era, portanto, uma apresentadora. Mas assim, não dei a mínima se a Petra era apresentadora, não era. Simplesmente desejei sorte, né? Principalmente por ela ser uma angolana. Passou muito tempo, mas muito tempo. Vamos dizer que foi mais ou menos um pouco antes quando se deu a campanha, as eleições de Angola, e começou aquela disputa cerrada entre o cara de pamonha, João Lourenço, e Adalberto Costa Júnior. E pelo próprio Insta, então, eu recebo uma mensagem de Petra Gama. E dali começou, então, uma relação de amizade de uma pessoa extremamente atenciosa, muito, muito atenciosa, muito carinhosa, de Petra Gama.
muito carinhosa. Tá aqui. Vocês podem ver. Petra Gama. Isso é só para vocês verem. Eu estou vos mostrando, tem um porquê, tá? Vocês veem que há uma decorrência longa aqui. Vocês veem que tem muitos vídeos, muitos áudios, né? Bom. Vamos à última. Portanto, a Petra me manda um áudio pelo Insta dizendo que queria urgentemente falar comigo. Urgentemente falar comigo, pediu o meu telefone, eu passei o meu telefone e ela ligou logo a seguir. Lembro que era à noite, quase 9 horas da noite. Ficamos quase 1 hora ao telefone. E nesse instante a Petra me pede se eu poderia conversar com ela, porque ela queria muito que eu fizesse um vídeo e publicasse algumas coisas. É nessa hora que ela então me fala que ela é de famílias influentes em Angola, além de ser amiga pessoal de Tizé dos Santos. E começa a explicar então que ela é de famílias influentes em Angola, que a família do José Eduardo Santos é de famílias influentes em Angola. Eu só escutei, né? Só escutei. Começo a lembrar da história, afinal de contas, eu também estudo um pouco da história, né? E Petra Gama, falei, bom, a única coisa que ela associou foi o fato de ser irmã do José Gama, que até ali eu não tinha associado. Perguntou, mas você não conhece minha família? Eu falei, não, desculpe, não conheço. Não, a minha família é uma família muito influente em Angola. Ok, tá bom. Resumo. Deixar claro para a Petra, se a Petra vir este vídeo, não tenho nada contra ti, Petra. Tu vais entender por que eu estou fazendo este vídeo. Eu tenho contra atitudes. Eu tenho contra atitudes. Portanto, eu penso bem no que eu estou fazendo, tá? Eu penso bem. É como escrever. Quando eu escrevo pensando na atitude de quem vai ver. Ou quando lê algo meu. Não sei se vocês estão me entendendo. Houve aqui uma série de atitudes de Petra Gama, onde sempre foi muito atenciosa. É uma pessoa que mede bem o que fala e o que escreve. Esperta, é rápida, assim como Tizé dos Santos. Portanto, muitos foram os favores que Petra me pediu, até para eu fazer vídeos, porque Tizé dos Santos não podia fazer. Eu fiz, principalmente na época das eleições, principalmente na época da CNN, e eu fiz. Não estou arrependida, não estou. Eu estava fazendo isso em prol de uma causa que eu também acreditava, a favor de Adalberto Costa Júnior. Achei esquisito a Tizé não fazer, a Tizé que gosta de grandes causas, né? A Tizé que gosta de defender sempre uma boa causa, uma boa briga. A Tizé que enfrentou, não sei se foi a RTP, a CNN, qual foi a emissora aqui, e que não deixava a própria jornalista, a repórter, falar. Mas mesmo assim eu fiz. Para não ficar me alongando muito, quando chegou o final do ano, antes disso, eu tinha mandado para a Petra Gama
entre tantas e tantas coisas, eu tinha mandado para a Petra Gama. Se vocês forem aqui ao meu canal, vocês vão ver. Antes disso, eu tinha mandado para ela um contexto falando que eu estou numa luta muito grande, porque mal ou bem, mesmo eu estando em Portugal, eu continuo ajudando pessoas. E o que eu mais vejo é a Tizé dos Santos prometer mundos e fundos de ajuda ao povo de Angola. E eu falei, por que você não questiona a Tizé dos Santos a ajudar essas pessoas? A Tizé não pode voltar a Angola. Mas a Tizé pode criar parcerias, e você também, para ajudar pessoas. Vocês estão, uma está em Portugal, outra está em Barcelona. Na época estava em Barcelona, agora eu não sei se ela está em Londres, se ela está no Dubai, porque ela aparenta estar no Dubai. Portanto, a gente nunca sabe o paradeiro direito da Tizé dos Santos. Mas por que vocês não criam parcerias? Por que não se faz um trabalho realmente em prol de quem está precisando? Se o problema é provas, se arrumam. Vosso problema é o quê? Vocês não estão lidando com o João Lourenço. No caso da Petra, eu falei, você está falando comigo constantemente. Você está me pedindo para gravar vídeos, você está me mandando áudios, como quem diz, faz um vídeo. Tens matéria, tens conteúdo. Agora, eu estou precisando de ajuda. Eu tenho pessoas precisando de mim. Vocês são angolanas, vocês falam em boas causas, vocês defendem boas causas. Eu vou só ler o último texto. Eu estou contigo. Se não for pela Tizé, por algum outro lado, vou abraçar esta luta. Estarei em Angola em dezembro e de lá tentarei algo. Em Portugal estou de mãos atadas. Dito por ela, que é uma apresentadora de TV. Aí eu respondi. Se eu for ler aqui, tem 11 minutos, não vai dar. Aí ela me manda um áudio de Angola. Eu vou pôr o áudio dela para vocês ouvirem. Oi, Filó. Boa tarde. Espero que estejas a ter uma quadra festiva de sucesso. Concernentemente, o que tínhamos falado da vez passada, preciso que me fales mais sobre a pessoa, porque eu estou em Angola, fico cá uma semana para ver o que é que eu posso fazer enquanto cá estou, tá? Olha, um beijinho no teu coração, muita paz, muito amor e aproveites essa quadra festiva para revitalizar as energias ao lado da família, dos bons amigos e daquelas pessoas que amam-te e, de igualmente, a Filomena também ama, tá? Um beijinho muito grande desta amiga do outro lado. Olá, Petra. Boa noite, que já... A resposta foi, obviamente, agradecendo e passando. Ela pede os dados da pessoa, tá, em questão, dizendo que ia ficar uma semana em Angola, pedindo os dados da pessoa. A pessoa em questão, o vídeo está aqui, tem 2 vídeos, tem um vídeo e tem uma live. Francisco Guedes, um senhor que eu tento ajudar já há algum tempo e estou pedindo ajuda a muita gente. Eu não paro de pedir ajuda por Francisco Guedes, um senhor que está amputado das 2 pernas. Ela tinha me prometido antes, eu acabei de ler para vocês, tá? Dizendo que estaria em Angola em dezembro. Antes disso, também já tinha me prometido. Eu também já tinha pedido ajuda, através dela, para Tizé dos Santos. Pessoa esta que tem dinheiro. Ainda vou pôr outro áudio para vocês. Aí ela diz, não, em dezembro eu vou estar em Angola. Não te preocupes. E eu tenho como ter suportes em Angola que podem apoiar o senhor. Aí ela manda este áudio. Aí eu respondo dizendo obrigado, tal, desejando Feliz Natal, essas coisas. Passo todos os dados, reconto a história, porque eu já tinha contado a história do senhor Francisco Guedes, reconto a história, tá? E digo, você quer o telefone dele? Porque assim, eu não preferi não passar o telefone, mas você quer o telefone dele? Tá aqui o meu.
Ela não respondeu. Ela me manda uma postagem de Natal. Não respondeu se queria o telefone dele, nem nada. Ficou por isso e não aconteceu nada. Portanto, não houve ajuda ao senhor Francisco Guedes. Ela passou o Natal em Angola, o Ano Novo, veio embora e não aconteceu nada. Portanto, a ajuda não aconteceu. Foi só uma postura elegante, como quem diz, eu estou aqui, vou fazer o meu papel e ajudar que é bom. Não. Mas, como ela sabia que eu estava de olho na situação, ela ligou, esquece-se ela, ou talvez ela não me conheça, que eu fico de olho nas coisas. Aí, ela me manda, isto há 2 dias atrás, eu só, infelizmente, sou uma pessoa que dou resposta a todo mundo. Aí ela me manda isto. Óbvio que ela sabe que eu sou de responder rápido as mensagens, mas não respondi esta mensagem. Estou respondendo por vídeo. Eu estou respondendo por vídeo. Agora eu vou pôr para vocês escutarem, obviamente. Depois disso vou responder, claro, a ela, a pessoa em questão e a todos vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estejam a ouvir o meu áudio. Eu recebi recentemente uma denúncia. Sabem quem é, né? Segundo a qual a senhora Dona Ana Paula Lemos Cristóvão dos Santos, consoante o seu bilhete de identidade atual, apresentou-se como declarante na participação do óbito do meu pai, engenheiro José Eduardo dos Santos. A declarante omitiu o regime de casamento, que foi de separação de bens, apresentou-se como declarante, declarou o óbito do cônjuge e omitiu o regime de casamento, separação de bens, que faz dela alguém que não é herdeira, não é sucessora do engenheiro José Eduardo Santos, meu pai. Peço que este áudio circule, que me ajudem a fazer chegar esse áudio a todos os angolanos, sobretudo todos aqueles que trabalham nos registros centrais, nas conservatórias e em todo o sítio. A senhora Ana Paula Cristóvão de Lemos exibe um diploma universitário em Direito, em Estudos Jurídicos, Ciências Jurídicas, portanto, é jurista. É muito grave, por se tratar de alguém que devia conhecer a matéria jurídica, que é obrigada a conhecê-lo, e prova que a senhora o fez com dolo, que não o fez de boa fé. Peço às autoridades, sendo que o engenheiro José Eduardo dos Santos foi presidente da República de Angola e é de interesse público que seja retificado, e sendo que eu, sua filha, Velvicha José dos Santos, me encontro, por razões alheias à minha vontade, impossibilitada de ir a Angola ou de entrar em conservatórias, notários, consulados de Angola acreditados noutros países para tratar deste assunto de meu interesse e de interesse de todos os demais herdeiros, que possam então agir no sentido de fazerem a competente retificação, porque é de utilidade pública que Sua Excelência, o engenheiro José Eduardo dos Santos, enquanto Presidente da República, contraiu matrimónio com a senhora Dona Ana Paula dos Santos no ano de 1991 e o regime foi amplamente divulgado como sendo de separação de bens, que consta no registro de nascimento e tem que legalmente e obrigatoriamente constar na certidão de óbito do mesmo. Estando esse documento forjado pela declarante, e eu provo que é forjado por ser a declarante licenciada em Direito na República de Angola, portanto, obrigada a conhecer a legislação em vigor, trata-se de uma situação grave que pode ser criminosa e passível de responsabilização civil e criminal. Muito obrigada. Peço a ajuda de todos os angolanos de boa fé, todos os que amam o engenheiro José Eduardo dos Santos, que ajudem a esclarecer e a retificar estes documentos. Muito obrigada. Escutaram, né? Escutaram. Então é assim. Eu recebo isto na quinta-feira à tarde, quase de noite, e fiquei quieta. Porque por hábito, eu sempre que recebo algo da Petra, eu respondo na hora, além de agradecer. Mas peraí, então eu em dezembro
Nós já estamos em final de janeiro, dia 23 de janeiro. Ela me manda uma mensagem de Natal, perguntando do senhor Francisco Guedes. Eu respondo. Fiquei sem resposta. Quando eu respondo a ela, eu fico sem resposta. Ela não me responde. Não me diz se quer o telefone do senhor Francisco Guedes. Me deixa na mão. A todo o meu trabalho humanitário, ela me abençoa. Ela diz que eu sou uma pessoa abençoada, quase uma diva. Que eu não devo desistir, que eu isso, que eu aquilo. Eu devo continuar. É tudo papo furado, né, Petra Gama? É tudo papo furado. Não, no que eu puder ajudar, no que eu puder fazer. É tudo papo furado. Aí me manda um áudio de Tizé dos Santos. A mesma que também, milhentas e milhentas vezes, vemos aparecendo em lives, com as suas queixas, com as suas queixinhas. E agora mais uma, da madrasta, que está em Angola, comendo o rabicó de todo mundo. Se é fraude, se não é fraude. E agora ela apela à população angolana, e principalmente às conservatórias, para que alguma coisa se faça, porque a Ana Paula dos Santos promete meter a mão na herança que é dos filhos de José Eduardo Santos. E uma das coisas que eu ouvi de Petra Gama, e dito que a Tizé poderia ter ouvido os meus vídeos, é de que eu seria ou teria uma certa força, uma certa energia na forma como eu falo, como eu transmito a mensagem. Pois bem, minha querida, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho sim, mas eu tenho pelo meu povo. Eu tenho pelo meu povo. Eu tenho pelas pessoas. Ainda vou mostrar outro vídeo. Esse vídeo vai ficar longo. Eu tenho pelas pessoas que não têm dinheiro. Eu tenho pelas pessoas como Francisco Guedes. Eu tenho pelas pessoas que não têm o que comer. Eu tenho pelas pessoas que passam por dificuldades imensas. E como eu falei no início do vídeo, por isso eu alinhavo tudo. Eu acredito sim num elo chamado amizade. Eu acredito sim numa coisa que se chama atitude. Até, como num jogo de dominó, as peças estão assim, ó, emparelhadas, começarem a cair. Quando eu começo a ver que o elo amizade não é amizade, é interesse, não esqueça você, minha querida Petra Gama, que eu sou uma guerreira, eu vim da guerra. Eu era de uma família tradicional. Da era colonial, eu era de uma família tradicional. Uma família que a guerra, começando lá naquela época, destruiu. Mas aqui dentro, ninguém destruiu a estrutura e o berço que me deram. Nem a guerra, nem a fome. Porque a educação e o nível e a cultura continuam dentro da gente. E quando, já dizia meu pai e minha mãe, promessa dada é promessa honrada. Palavra dada é para ser cumprida. Portanto, é melhor você não honrar a tua palavra, não dar a tua palavra. Porque quando você dá uma palavra, você tem que cumpri-la. Caso contrário, não prometa. No outro dia eu vi um menino, um dos meus meninos vir a mim e dizer: mama, eu preciso de dinheiro. E eu falei: não posso te ajudar. Sinto muito, eu não tenho. É muito feio a gente prometer uma coisa a alguém
E ficar engabelando, ficar mentindo, ficar prometendo uma coisa que a gente não pode dar. É muito mais fácil, é muito mais honesto chegar e dizer a verdade. Não é porque você é uma apresentadora, não é porque a outra é filha de um ex-presidente que tem que chegar na live, que tem que chegar na frente de uma câmera e ficar prometendo mundos e fundos quando a gente sabe que não vai cumprir. Seja honesta. Seja sincera. Não é mandando áudios e dizer eu vou chegar em Angola e vou ajudar o senhor Francisco Guedes e depois não cumprir. E nem dar retorno. E depois me manda um áudio da amiguinha, porque a amiguinha está aflita. Porque a madrastinha dela pode roubar herança. Olha, eu sinto tanto, Petra. Mas eu sinto tanto. Ela vai ficar pobre, não vai? Vai deixar de andar de iate? Não sei por que região, se é Barcelona, se é em outra área da Europa. Sabe o que é pobreza, Petra? Não, você não sabe. Porque você é de uma família abastada. A sua amiga, como você bem disse para mim, é de uma família abastada. Então vocês não sabem o que é pobreza. Mas você me mandou um áudio. Para quê? Para que eu fizesse exatamente o que eu estou fazendo agora. Eu estou fazendo. E pode provar que a sua amiga, no seu momento de raiva, pedindo para que todos compartilhassem o vídeo, e eu estou fazendo a teu pedido, e mostrei. A tua amiga se deu mal, porque com a esperteza dela, de tantas lives que ela faz, de tantos vídeos que ela faz, acho que nem a faculdade, tanto a da vida quanto a que ela andou fazendo, não sei se na Inglaterra, não me interessa mais saber, ela não aprendeu nada com a vida. Nem com o pai que teve, nem com as famílias tradicionais que vocês dizem ter. A vida não vos ensinou. Portanto, quando vocês quiserem fazer uma live, quando vocês quiserem se apresentar num programa, pensem direitinho no que vocês realmente querem falar. Porque ficar pobre não é bem isso. Ter problemas não é bem isso. Assim, o Adalberto Costa Júnior, os governados que lhe votamos. Olha, essas fábricas de plástico, girafas, os angolanos estão a sofrer, estão a ser maltratados, estão a ser tratados como escravos. Como escravos. Eles trabalham de segunda a segunda, ganham 27 mil kwanzas, se almoçarem vão ser descontados, só têm um dia e não podem sair, só saem mesmo no dia 1 para irem fazer as compras, que é no próprio dia 1 que o salário cai. Trabalhou, descansou, acordou, trabalhou, descansou. É como se estivéssemos no tempo da escravidão, mas a gente já não está nesse tempo. Aqui no Kikuchi, nessa fábrica de plástico, frente à Quinta do Canal, estão a sofrer. Tem trabalhadores aí presos, estão a sofrer, estão a ser humilhados. E se ele tentar cabecear um pouco, é chocoteado. O chinês bate, te chama de escravo. Adalberto, tu governa as pessoas que te votaram. Então, se você ganhaste em Luanda, por que você não governa Luanda? O João Lourenço governa as províncias que lhe votaram. Eu já falei, os fiscais já vieram, lhes pagaram, foram embora. Estão sendo muito escravizados porque aquilo é muita quentura, aquelas máquinas são muito quentes porque aquilo trabalha-se com fogo. Isto é só para dar um exemplo do que ocorre em Angola. Eu tenho um vídeo, Petra Gama. O seu irmão é jornalista. O seu irmão dá cobertura a muitos assuntos em Angola. Apesar dele se dividir com a África do Sul, não é verdade? Então, eu tenho um vídeo que fala também deste assunto de chineses. Eu expus este vídeo para que o meu público visse. É isto que eu dou cobertura.
É o que o meu povo passa em Angola. Mas eu já falei também dos chineses. Portanto, o João Lourenço, o calhorda que hoje está no poder e que não vê isto, ou que vê e dá cobertura e deixa o povo sofrer, mas isto já vem da época de José Eduardo Santos. Isto não começou com João Lourenço. Agora você me pede para eu dar cobertura a assuntos de Tisé dos Santos, que está preocupada com a fortuna, que possivelmente Ana Paula dos Santos estará roubando aos filhos do José Eduardo Santos. Quando, no entanto, a Tisé dos Santos continua desfilando, a Isabel dos Santos continua desfilando. Você mesma é uma abastada aqui em Portugal, que até onde eu sei está levando empresas para Angola. Te desejo toda a sorte do mundo, eu não tenho nada contra você. Nada. A única coisa, Petra, a única coisa que me deixou extremamente triste, e aí eu digo, isto não é uma amizade, isto foi um jogo de interesses. Foi ver que aquilo que você começou como dizendo amizade, e não é amizade, e sim um interesse, a gente analisa uma amizade por atitudes, não é só palavras. Foi quando eu tentei te tocar o coração, quando você mostrou através de palavras que queria ter atitudes, e ao tentar tocar o teu coração com as tais atitudes, você mostrou que não é uma mulher de atitudes. E aí sim, eu vi que realmente não existe amizade. Portanto, eu mostrei o que você pediu. E estou te mostrando que eu não só sou uma mulher de atitudes, mas também, quando tocam o meu coração de uma forma indigna, eu mostro as provas daquilo que eu faço e daquilo que eu sou. Não toquem, não mexam com o meu povo, porque, Petra, você está em Portugal. Você parece que pertence a Portugal. Eu não sou daqui, Petra. Eu estou, por enquanto, aqui. Eu sou angolana. E o meu povo realmente é angolano. E eu luto pelo povo angolano. E quando eu peço ajuda pelo povo angolano, o máximo que eu quero escutar de coração é sim ou não. Mas de verdade, Petra Gama. Um beijo no teu coração, fica com Deus. Me perdoa se de repente eu te choquei, mas esta é Filomena Carreira. Um beijo a todos os meus amigos, fiquem com Deus. E esta é, mais uma vez, a Filomena, a que realmente fala o que tem que falar, mas é verdadeira. Um beijo grande, fiquem com Deus.